Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Quais são os símbolos da Páscoa? Todas as coisas justas representam Jesus Cristo? As Escrituras revelam todos os simbolismos? Por que o primeiro dia da semana é o dia do Senhor? Sabemos o momento exato da nossa ressurreição? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Então, nessa semana, em especial, nós vamos estar estudando sobre a comemoração da Páscoa. Após a conferência geral, nós vamos aprender e identificar muitos princípios aplicáveis, inclusive. Então, como no domingo, no segundo domingo desse mês de abril, nós vamos ter uma reunião especial sobre a Páscoa, somente a reunião sacramental sobre a Páscoa. E que possamos nos lembrar, desses ensinamentos que nós vamos aprender essa semana sobre a Páscoa. Para que no domingo, especificamente, possamos lembrar principalmente no momento do sacramento. Eu gostaria de iniciar aqui usando uma escritura, Eclesiastes 1, versículo 13. Eu queria, como nós vamos falar, essa vai ser uma aula especial sobre o assunto da Páscoa, nós vamos fazer em duas partes, a primeira parte da aula e a segunda. Eu gostaria de iniciar aqui falando um pouco sobre, na verdade, os símbolos, ou que a gente sempre está falando e já aprendemos, principalmente no ano passado, no Velho Testamento, na verdade, sobre os protótipos de Cristo. O que seria o protótipo de Cristo? Que nós aprendemos no Velho Testamento e também aprendemos no Novo Testamento. Nós vamos ver algumas escrituras depois. Mas essa escritura de Eclesiastes 1, versículo 13 diz: "E apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação Deus deu aos filhos dos homens para nela os exercitar." Então, lembrar aqui, a gente sempre fala sobre os verbos de ação, e aqui já começa a escritura logo com um verbo, e apliquei, apliquei o meu coração, ou seja, a vontade, eu direcionei o meu coração, a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Nós vamos ver aqui, principalmente esse livro de Eclesiastes, nós vamos ver muitas escrituras aqui que fala debaixo do céu ou debaixo do sol, ou seja, que são as coisas aqui do mundo, da terra, que também nós temos que saber, E qual é a vontade do Senhor para nós podermos fazer as coisas da melhor forma possível. Então, esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo, quanto sucede debaixo do céu. Só que aí vem essa palavrinha no versículo 13, aqui depois ela diz: esta enfadonha ocupação, Aí nós vamos ver que tem uma letrinha B aqui, e lá embaixo diz: o mau negócio é aquilo que é pouco rentável, Então, a palavra enfadonha é uma coisa que cansa, que às vezes é repetitivo, Só que aqui é de um lado que nós temos que observar, de um lado bom. Então, está dizendo que esta enfadonha ocupação Deus deu aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Então, é uma coisa que nós temos que fazer, talvez por isso que de pagar o preço, Então, vamos ver aqui alguns exemplos de protótipos, que nós já aprendemos, inclusive no ano passado, vamos relembrar, e nós também vamos ver algumas escrituras aqui, no Novo Testamento. Nós acabamos de estudar recentemente João 1, João 2, capítulo 3 também, e o próprio Cristo se ensinou que ele é o protótipo dessas coisas. Mas vamos ver alguns exemplos aqui para nós podermos lembrar. O primeiro, na verdade, protótipo
e é uma escritura bem conhecida, Elamã 5:12, inclusive é uma escritura de domínio do seminário, né? Onde diz que Cristo é a rocha. Então, é uma representação, na verdade, um simbolismo. E no Velho Testamento, nós, na verdade, sabemos que tem muitas representações sobre rocha, montanha, altares, né, de rocha, e que representa o Cristo. O segundo exemplo aqui, Cristo é o pão da vida. Acabamos de ver essa semana no Vem e Segue-me, o próprio Senhor se declarando como o pão da vida, assim como ele se declarou sendo a água viva, né? Em João 6, que nós estudamos agora recentemente. O terceiro é Cristo é o Cordeiro. E nós vamos ver algo interessante, vamos lembrar lá que nós acabamos de estudar João, e nós até aprendemos algo interessante, que Cristo é o Cordeiro, né? Vamos lembrar daquela história em Gênesis 22, onde ele relata sobre Abraão, quando ele recebeu a ordem do Senhor de sacrificar Isaac, e Isaac então perguntou: onde está o Cordeiro, né? E o interessante é que a resposta foi dada por João Batista nesse momento, em João 1, versículo 29, e o versículo 36 também repete, né? No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, de certa forma, o que Isaac perguntou lá em Gênesis 22, João Batista terminou nele respondendo, né? Que era o protótipo, né? Então, o Isaac perguntou: onde está o Cordeiro? E João Batista respondeu: eis o Cordeiro aqui. E no 36 ele confirma: eis aqui o Cordeiro de Deus. Então, é uma das representações de Cristo. A quarta, Cristo também é a serpente, né? Então vamos lembrar aqui que no capítulo 3 e versículo 14, João 3,14, olha só o que nós já aprendemos, né? E como Moisés, aí ele deu o exemplo, ele estava falando com os judeus e os discípulos e ensinando, e que eles aceitavam Moisés como um profeta. Então aqui ele está dizendo: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Então ele está dizendo: eu sou esse protótipo. Quer dizer, na verdade, a serpente que Moisés levantou lá é o protótipo do que vai acontecer comigo, né? Por isso que ele diz: é necessário, de certa forma ele está dizendo, necessário que eu, como Filho de Deus, seja levantado, como ele foi levantado. Então esse é um outro simbolismo, né, que nós aprendemos. E o quinto, que ele é a árvore da vida, né? Como nós aprendemos na visão de Leí, e também João 15, né, onde diz que ele é a videira, ele é a árvore, né, e nós temos que estar ligada nessa árvore, nós somos os ramos, né, e temos que estar ligada na árvore, porque se não estivermos ligados, não temos condições de fazer as coisas à maneira do Senhor, ok? Ainda falando sobre os simbolismos e protótipos, né? Nós vamos lembrar que não é de admirar, portanto, que a linguagem simbólica e as figuras de estilo desempenham um papel tão importante na religião, a qual preocupa-se com o destino eterno dos homens. As ordenanças e rituais religiosos são de natureza profundamente simbólica, e nas escrituras que contém a palavra do Senhor revelada a seus filhos encontramos fartos exemplos, né, na verdade, simbolismos, protótipos. Seriam as analogias, as metáforas, as parábolas, as alegorias, os protótipos e os símbolos, né? Então são formas de nós aprendermos, né? Uma pergunta aqui que nós podemos buscar ampliar a visão é: será que as escrituras, as próprias escrituras, revelam qual é a interpretação de um determinado simbolismo ou de um símbolo? E nós podemos sim, diz, há ocasiões em que as pessoas criam, né, desnecessária polêmica em torno do significado de certo símbolo, quanto as próprias escrituras revelam claramente qual é a resposta correta.
Vamos ver alguns exemplos aqui apenas para lembrar, mas temos muitos, né? O que significam os 7 castiçais de ouro mencionados em Apocalipse? Nós vamos ver a resposta em Apocalipse 1, 20. Então o Senhor já nos ensina qual é a representação, o simbolismo. Então não precisamos perder tempo de ficar tentando descobrir, a não ser aquelas que não têm a explicação, como nós vimos na aula passada sobre as 8 parábolas, né? Então as duas primeiras parábolas que o Senhor contou, a do semeador e a do trigo e do joio, ele explicou realmente o significado, ele disse, representa isso. As outras, na verdade, 6 parábolas, ele não explicou, ele não deu significado. Por quê? Para que nós pudéssemos também fazer um exercício, como nós aprendemos aqui em Eclesiastes, né, que nós lemos aqui, e que Deus deu aos filhos dos homens para nela os exercitar. Então nós temos que também buscar a revelação para entender as parábolas, né? Então nem sempre vai ter todas as respostas, e algumas que não tem, o Senhor está dizendo, olha, eu posso te ensinar, mas eu quero saber se você tem o desejo de aprender, né? Depois tem a outra, que na verdade o Senhor respondeu diretamente a essa questão, portanto não temos a menor necessidade de criar conjecturas. O que Jesus queria dizer na parábola do semeador? Acabamos de estudar agora que tem uma representação em Mateus 13, ele ensina, ele esclareceu especificamente o significado desse simbolismo. O que representava a grande estátua que Nabucodonosor viu em sonho? O Senhor também responde em Daniel 2. Há centenas de outros exemplos de interpretações diretas. Através de um estudo cuidadoso das Escrituras, podemos encontrar muitas delas com a maior facilidade. Só que tem um porém. Porém é mister que o leitor pague o devido preço, se desejar descobri-las, pois muitas vezes encontram-se em uma parte das Escrituras. Por exemplo, o que devemos entender pelo selamento dos 144.000 de todas as tribos de Israel em Apocalipse, né, 7,4. E lá em Doutrina e Convênios, essa sessão número 77, ela responde várias perguntas de Apocalipse. Ela explica Apocalipse, vários versículos. Quem quiser estudar lá de forma minuciosa e entender detalhadamente, estude lá a sessão inteira, 77, não é? Inclusive ela é curta, então ela faz a pergunta indicando qual é a escritura de Apocalipse e ela então nos dá o real, né, significado ou o que representa esse simbolismo, ok? Então essas são algumas formas, por isso que, como nós estamos falando da Páscoa, a Páscoa também é um simbolismo do quê? Então ela representa algo, a Páscoa, né? Não é o coelhinho, não é os ovos de Páscoa, mas ela tem uma representação que é, na verdade, o protótipo de Cristo. E isso começou lá no Velho Testamento. Na segunda parte dessa aula, nós vamos estudar de uma forma mais minuciosa, desde o que aconteceu lá no Velho Testamento, para nós podermos entender por que é comemorada a Páscoa, ou qual é o real, na verdade, significado que nós temos que ter a visão. Ok? Lembrando que uma pergunta que nós podemos fazer, como você, eu, né, e nós estamos exercendo fé em seu poder de libertação. De uma certa forma, a Páscoa é uma lembrança do povo que foi libertado lá do faraó, né, e nós vamos ver isso depois. E também tem a representação da Páscoa que se fala e que faz parte da doutrina, é a ressurreição. E nós vamos aprender algumas coisas importantes sobre a ressurreição também na segunda parte dessa aula. Apenas aqui para nós termos mais ou menos o contexto aqui do dia do Senhor, né, que foi na verdade estabelecido. E se vocês se lembram, algumas aulas anteriores intituladas Sábado ou versos, na verdade, Sabate. Quer dizer, sábado, dia da semana, e Sabate, dia do Senhor. E aí nós aprendemos de forma detalhada por que o dia do Senhor e, na verdade, o sábado, dia da semana e dia do Senhor, no português é a mesma palavra, em outras línguas não. E aí nós aprendemos
essa diferença. Mas aqui vamos lembrar até por que foi instituído o primeiro dia da semana, então. Então vamos lembrar que no domingo foi a entrada triunfal em Jerusalém que Cristo teve. Aí na segunda-feira aconteceu a purificação do templo. Na terça-feira ele ensinou em Jerusalém. Na quarta-feira ensino continuado, e ele continua até Mateus 25. Na quinta-feira, a Páscoa é o sofrimento de Cristo no Jardim de Getsemane. Então, vamos lembrar aqui que a Páscoa também representa o grande sacrifício de Jesus Cristo no Jardim de Getsemane. Aí na sexta-feira, o julgamento, a crucificação e o sepultamento, lá em Mateus 27. No sábado, o corpo de Cristo jaz na tumba, enquanto ele ministra no mundo espiritual. Como a gente sabe, ele ficou 3 dias, para ressuscitar, e esses 3 dias, não exatamente 3 dias, mas ele esteve no mundo espiritual. Ele foi o primeiro a ir lá e abrir as portas da prisão, e ele não apareceu a todos. Quem estudar aqui a sessão número 138 vai entender isso. Cristo, quando foi no mundo espiritual, ele só apareceu aos justos. E aí então ele abriu a porta da prisão de que forma? Ele treinou, de certa forma, ou instruiu esses justos a ir e pregar o evangelho aos que estavam na prisão, que eram os iníquos. Mas eles não tinham o privilégio de ver Cristo, Então ele só preparou o justo e o justo, mas ele foi o primeiro a abrir as portas para que os justos pudessem ir e pregar o evangelho, aquelas pessoas que estavam na prisão. E aí no domingo, a ressurreição de Jesus Cristo e a aparição a seus discípulos lá em Mateus 28. Nós vamos inclusive estudar esses capítulos posteriormente, de forma mais detalhada, mas aqui é apenas para nós termos a visão, do domingo ao domingo, E aí então, na ressurreição, o Senhor apareceu aos discípulos e vamos lembrar que ele partiu o pão, deu aos discípulos antes de acontecer tudo isso, e haver a entrada triunfal e tudo mais. E aí então, depois de uma semana, ele ressuscitou, e desses eventos ele ressuscitou e apareceu aos discípulos, também partiu o pão, e aí foi instituído que o primeiro dia da semana seria o dia do Senhor, ok? O Elder Gong, membro do Coro dos 12, ele ensinou, testificou que a ressurreição dá esperança aos que perderam membros, aqueles que perderam a capacidade de ver, de ouvir ou andar, ou aqueles considerados perdidos devido a uma doença implacável, doença mental ou outra capacidade diminuída. Ele nos encontra, ele nos torna inteiros, também porque o próprio Deus expia os pecados do mundo. Ele pode, com misericórdia, socorrer-nos de acordo com as nossas enfermidades. Arrependemo-nos e fazemos tudo o que podemos. Ele nos envolve eternamente nos braços de seu amor. Segundo o Neff, nós aprendemos isso também. Isso é de um discurso do Elder Gong, quem quiser depois estudar de forma mais detalhada, está na Liahona de maio de 2020, na página 54. É um discurso intitulado Hosana e Aleluia, Jesus Cristo vivo, coração da restauração e da Páscoa. Então, que tem muitos simbolismos e representações para nós podermos entender. Então, vamos entender algo aqui sobre a ressurreição. Talvez muitas pessoas perguntam, isso está no livro de Jesus Cristo, simples para nós aprendermos, mas eu peguei somente essa parte aqui para nós podermos deixar mais claro isso, Porque algumas pessoas perguntam, em que hora ocorreu a ressurreição? Em que dia o Salvador saiu do sepulcro? Então, lá no livro de Jesus Cristo, então nós aprendemos, nosso Senhor predisse de maneira definida a sua ressurreição dos mortos ao terceiro dia. Nós podemos ver a escritura principal, Mateus 23, de 1 a 4. E os anjos do sepulcro também, bem como o Senhor ressuscitado em pessoa,
declararam o cumprimento das profecias, e os apóstolos igualmente o testificaram em anos posteriores. Então tem as referências das Escrituras que nos ensinam isso. Esta especificação do terceiro dia não deve ser entendido como significando após 3 dias completos. Então, quando falo os 3 dias, não é no horário que nós conhecemos 24 horas, porque naquela época se fazia o horário de acordo com o pôr do sol. Então, os judeus começavam a contagem das horas do dia ao pôr do sol, de maneira que a hora anterior ao pôr do sol e a que lhe seguia pertenciam a dias diferentes. Então, vamos entender aqui, Jesus morreu e foi sepultado durante a tarde de sexta-feira. Seu corpo permaneceu na tumba morto durante parte da sexta-feira, que foi considerado o primeiro dia. Através de todo o sábado, ou como nós dividimos os dias, desde o pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado, considerado o segundo dia. Não sabemos a que hora, entre o pôr do sol de sábado e a madrugada de domingo, ele se levantou. Mas considerando 3 dias aqui, conforme o senhor falou. Então, o Helder Talmage nos ensina isso. Então, às vezes, há muitas especulações sobre isso, né? Então, apenas que foram 3 dias. Mas exatamente o momento, o horário, nós não sabemos. Ok? E para nós fecharmos essa primeira parte, então, o que significa o primeiro dia da semana? Jesus ressurgiu dos mortos no primeiro dia da semana, como nós vimos lá, lembra? Começou no domingo e aí foi a entrada, né, triunfal, e aí ele foi na segunda, terça, até o outro domingo. Então ele morreu na sexta-feira e no domingo ele ressuscitou. Então Jesus ressurgiu dos mortos no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. Para comemorar esse dia e lembrar sempre a gloriosa realidade da ressurreição, os apóstolos antigos, dirigidos pelo Espírito Santo, passaram a observar o dia do Senhor no domingo, primeiro dia da semana. Essa alteração teve a anuência divina, pois recebemos através de uma revelação moderna e que a deidade se refere ao dia do Senhor como tal e estabelece o que é lícito ou não realizar nesse dia. Então, se nós formos pegar aqui na seção 59, e ela fala, claro, sobre o dia do Senhor, né? E são revelações modernas, né? Então, do versículo 9 a 17, então ele diz lá: e para que mais plenamente te conserves limpo das manchas do mundo, irás à casa de oração e oferecerás os teus sacrifícios, os teus, na verdade, sacramentos, no meu dia santificado. Porque em verdade este é um dia designado para descansares de teus labores e prestares tua devoção ao Altíssimo. Então eu volto apenas a lembrar, quem não assistiu o vídeo, quiser rever e aprender de uma forma mais detalhada, o vídeo anterior que eu gravei, intitulado Sábado versus Sabate. E lá explica detalhadamente por que nós adoramos o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, como o dia do Senhor, né? E ele diz: contudo, teus votos serão oferecidos em retidão, e todos os dias, em todos os momentos. Lembra-te, porém, de que no dia do Senhor oferecerás tuas oblações, os teus sacramentos ao Altíssimo, confessando os teus pecados aos teus irmãos e perante o Senhor. E nesse dia não farás qualquer outra coisa, seja teu alimento preparado com singeleza de coração, para que teu jejum seja perfeito, ou em outras palavras, para que a tua alegria seja completa. E em verdade, isto é jejum e oração, ou em outras palavras, regozijo e oração. E se fizerdes estas coisas com ação de graças, com o coração e o semblante alegres, sem muito riso, porque isso é pecado, mas com o coração feliz e o semblante alegre. Na verdade, aqui a gente tem que entender, quando ele diz aqui sem muito riso, aquela
aquela gargalhada desrespeitosa, né? Não quer dizer que nós não podemos dar um sorriso, como ele diz aqui, nós podemos ser felizes, né? Em verdade eu digo que se isso fizerdes, a plenitude da terra será vossa. As feras do campo e as aves do céu e aquilo que sobe nas árvores e anda na terra. Sim, e as ervas e as coisas boas que provêm da terra, sejam para alimento ou para vestuário, ou para casas ou para estábulos, ou para pomares, ou para hortas, ou para vinhas. Então o Senhor aqui reforça, né, a promessa àqueles que cumprem um dia do Senhor. Então que nós possamos realmente cumprir o dia do Senhor, lembrar realmente quando a gente estuda as Escrituras, nós vamos sempre encontrar símbolos, na verdade protótipos de Cristo, né? E o próprio Cristo se declarou como um protótipo em algumas situações, como nós vimos em João, como nós já estudamos em João, né? Então, que nós possamos buscar isso sempre ao estudar as Escrituras, né? Qual é o simbolismo, a representação, e nós vamos ver que sempre o foco vai nos ensinar sobre o Cristo, nosso Salvador e Redentor. E a Páscoa é esse evento. Então, na segunda parte dessa aula, nós vamos, de forma um pouco mais, na verdade, minuciosa, entender que isso começou lá no Velho Testamento, e aí então o Senhor introduziu isso também, para nós também é válido, né? De acordo com a nossa época agora também, ok? Então, antes só de encerrar, aqueles que não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam no canal, convide os seus amigos e as pessoas que você gostaria que assistisse esse vídeo, compartilhe isso, ative o sininho, e se quiserem fazer perguntas ou comentários, abaixo do vídeo tem o campo de comentários, então fique à vontade e eu sempre vou responder para vocês, ok? Então, muito obrigado e até a segunda parte dessa aula.